Fala, meus queridos alunos do curso técnico em biotecnologia integrado ao ensino médio. Voltamos para mais uma aula de biologia molecular e na aula de hoje nós estaremos falando sobre as vias de transdução de sinal. Essa é a nossa aula de número 8. Pegue já a sua apostila e venha conosco aprender um pouco sobre os processos de sinalização celular. Bom, qual a importância dos processos de sinalização celular? Todos os seres vivos realizam algum tipo de sinalização entre as suas células. Mesmo os seres vivos unicelulares, como os procariotos, as bactérias, elas também sinalizam, conversam entre si a partir de mediadores químicos. Da mesma forma, os organismos multicelulares, a sinalização é muito mais complexa e consegue definir diferentes ações daqueles diferentes grupos celulares dentro do mesmo organismo. Exemplo disso, a sinalização celular no organismo humano, que ocorre de diferentes maneiras, de acordo com cada tipo de tecido daquele organismo. Bom, no processo de sinalização, nós temos o que nós chamamos de moléculas sinalizadoras, que é a molécula que vai gerar o sinal naquela célula, Ela pode ser peptídeos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, hormônios, ácidos graxos e também podem ser alguns gases, como nós vamos ver o óxido nítrico. Nessas células também existem os receptores, que vão receber essa informação. E eles podem estar na superfície da célula ou dentro da célula. E o alvo é geralmente uma proteína efetora, uma enzima que vai desencadear uma resposta dentro da célula, ok? Bom, então como que as células elas se comportam diante de um determinado sinal? Depende do sinal e depende da combinação específica de vários sinais, por exemplo. Então, olha só, aqui nós temos uma célula e aqui nós temos a mesma célula depois da resposta ao sinal. Então, ela recebeu 3 sinais diferentes, A, B e C. E a mensagem era sobreviva, sobrevivência. Então, essa célula sobreviveu. Aí, essa mesma célula, ela está recebendo o sinal de sobrevivência, A, B e C, e agora ela passa a receber o sinal D e E, que é um sinal que está falando para ela, diferencie, se divida. E aí, olha só o que acontece com ela continua viva e agora se dividindo, ok? Agora, em um determinado momento da vida dessa célula, ela continua recebendo o sinal A, B e C, que é um sinal para ela sobreviver, e agora ela recebeu 2 outros sinais, o F e o G, que são sinais para que ela se diferencie, isto é, que ela adquira uma estrutura e uma função especializada. Então, agora essa célula passa a ter uma estrutura e função especializada. E por último, olha, ela para de receber sinais de sobrevida, por exemplo, e também sinais de diferenciação. E isso, para a célula, significa que está na hora dela morrer. Então, ela programa a apoptose, essa morte programada das nossas células. Então, veja que a combinação de diferentes sinais sobre a mesma célula pode gerar diferentes respostas, tá bom? É assim que a célula interpreta os sinais para sobrevida, divisão, diferenciação e morte. Bom, quais são os princípios gerais dessa comunicação? Já que eu falei para vocês que sinalização nada mais é do que uma comunicação entre as células. Primeira característica, primeiro princípio, é a presença de uma molécula sinalizadora, que vai se ligar a um receptor. Então, uma determinada célula produz uma molécula sinalizadora que vai se ligar a um receptor de uma outra célula, por exemplo. Ok? O segundo princípio é a ativação da cadeia de sinalização. Então, olha só, aqui eu tenho o sinalizador, o receptor, imagina que aqui é a superfície de uma célula, a membrana de uma célula,
E agora, olha, vem uma cadeia de sinalização, certo? O terceiro princípio é uma ou mais proteínas sinalizadoras interagem com a proteína-alvo. Então, a partir dessa cadeia de ativação, nós temos outros sinalizadores, né, sinalizadores intracelulares, que vão interagir com as proteínas-alvo, certo? Por exemplo, enzimas do metabolismo, genes regulatórios de proteínas, né? Proteínas regulatórias de genes, proteínas do citoesqueleto, são as proteínas-alvo, né? E 4, a alteração da proteína-alvo e o efeito. Então, olha só, tem um sinalizador, se liga ao receptor, gera uma cadeia de sinal interno que vai se ligar às proteínas-alvo e vai causar um efeito. Por exemplo, nas enzimas do metabolismo, vai alterar o metabolismo. Nas enzimas, nas proteínas regulatórias de gene, vai alterar a expressão desses genes. Nas proteínas do citoesqueleto, você vai ter alteração no shape da célula, na forma da célula ou no movimento, por exemplo. Ok? Então, esses são os princípios da comunicação celular. Então, nós chegamos à primeira pergunta, que é muito simples. Quais são os 4 princípios gerais da comunicação celular? Então, como ocorre essa comunicação com base nesses princípios? Bom, agora, qual é as etapas dessa sinalização? Primeiro, uma célula ela vai sintetizar a molécula sinalizadora, certo? Então, olha só, está aqui a célula produzindo uma determinada molécula sinalizadora. Depois, essa molécula sinalizadora vai ser transportada até a célula-alvo, tá bom? E aí, quando ela chega na célula-alvo, ela vai se ligar ao receptor. Então, ocorre a detecção do sinal pela célula-alvo através do receptor específico. O que é um receptor? É a molécula que a célula-alvo tem que vai receber a molécula sinalizadora. Então, molécula sinalizadora, molécula receptora. Então, o receptor é quem recebe o sinalizador. E, por último, a modificação no metabolismo, na função, no desenvolvimento celular, acionada por um complexo sinal-receptor. Então, a molécula sinal saiu daqui, veio, se ligou ao receptor, desencadeou uma cascata de efeito dentro da célula que modificou proteínas, sobretudo enzimas, que vai gerar uma resposta celular esperada. Bom, existem vários tipos de sinalização. Um deles é a sinalização contato dependente. Essa sinalização contato dependente ela é muito importante na resposta imune, não é? Sobretudo na produção de anticorpos, mas também na resposta imune celular. Ok? Então, o que acontece? Proteínas ligadas à membrana plasmática de uma célula podem interagir com receptores de uma célula adjacente. Então, imagina aqui, olha, eu tenho uma proteína sinalizadora, só que ela não libera o receptor. Ela não libera sinalizador. Sinalizador nada mais é do que uma proteína na sua membrana. Ó. E aí eu tenho uma célula-alvo. Ao invés de liberar essa proteína para ela ligar aqui, não. Ela chega próximo e tem contato com a célula-alvo. Por isso o nome contato dependente. Tá bom? Por exemplo, o fator de crescimento epidérmico, né? Então, ele é uma molécula que vai ficar na superfície de determinadas células e, por contato, vai interagir com outras. Outro exemplo aqui também é o MHC, né? Complexo de histocompatibilidade principal. Nós temos em todas as células apresentam antígenos. Antígenos são moléculas que a célula considera como não próprias. Então, ela apresenta tudo isso que é não próprio, invasivo, para as células de defesa, por exemplo, linfócito B, linfócito T também. Então, é dessa forma, por contato, tá bom? Existe também a sinalização parácrina, né? Onde as moléculas sinalizadoras, são mediadores locais, né? Agem em múltiplas células-alvos, próximas do local de sua síntese. Por exemplo, fatores de crescimento, citosinas, interleucinas, eucosanoides e neurotransmissores. Então, o que acontece? Aqui, na sinalização parácrina, as células sinalizadoras e as células-alvo
estão no mesmo tecido. Estão próximas, muito próximas, inclusive. Por isso o nome parácrina, ok? Então, olha só, uma célula sinalizadora produz os seus sinalizadores, eles saem dessas células e interagem com células vizinhas, próximas, ok? Isso acontece muito com neurotransmissores, nós vamos ver um exemplo daqui a pouco, também com moléculas lá de sinalização da resposta imune, que são essas moléculas aqui, ó, fator de crescimento, citosinas, interleucinas, e da resposta inflamatória, eucosanoides, por exemplo, tá bom? Então, nós vamos ter um exemplo de neurotransmissores daqui a pouco, que quer dizer que a célula produz o sinalizador e esse sinalizador interage com células muito próximas, tá bom? Isso é a sinalização parácrina. E aí, nós temos também a sinalização autócrina. Na sinalização autócrina, a célula responde a substâncias liberadas por ela mesma, por isso, sinalização autócrina, certo? As moléculas sinalizadoras são mediadores locais, como, por exemplo, fatores de crescimento, não é? Então, olha só, essa célula ela é tanto a célula produtora do sinal, quanto célula-alvo. Então, ela produz o sinal, aí esse sinal sai da célula e interage com o receptor nela mesma, certo? Isso é a sinalização autócrina. Acontece na diferenciação de linfócitos B também, lá na resposta imune. E nós temos a sinalização endócrina, onde a molécula sinalizadora, por exemplo, um hormônio, age na célula-alvo distante do sítio de sua síntese. Vou dar um exemplo. Nós temos a tireoide, né? Então, a tireoide ela produz os hormônios de crescimento, por exemplo, T3 e o T4. Então, olha só, a tireoide fica aqui, né? Logo abaixo da traqueia. Mas esse hormônio de crescimento que ela produz age sobre todas as células do nosso corpo. Por exemplo, o hormônio do crescimento produzido aqui, né, vai agir, por exemplo, lá nas células do seu pé, né? Então, como que isso ocorre? Ocorre porque as glândulas que estão produzindo o hormônio aqui estão liberando para a corrente sanguínea e caindo na corrente sanguínea vai chegar lá na célula-alvo, lá embaixo, por exemplo, lá no seu pé ou em todas as outras células-alvo. Por isso que o nome é sinalização endócrina, tá bom? Porque depende desse transporte via corrente sanguínea para chegar na célula-alvo. E nós temos a sinalização simpática, onde a molécula sinalizadora, neste caso o neurotransmissor, age em uma célula-alvo próxima onde ela foi formada. Então, aqui nós temos um braço do neurônio, um axônio. Neurônio é a célula que transmite sinais nervosos, né? Estão lá no nosso cérebro. E aí nós temos o braço da célula, né? O prolongamento da célula que nós chamamos de axônio. E aí o axônio está cheio de sinalizadores que ele libera para agir numa célula que está bem próxima a ele. Não está em contato, mas está muito próxima dele, tá bom? Isso é a sinalização sináptica, certo? Sinapse só ocorre entre células que transmitem impulsos nervosos e células que recebem impulsos nervosos. Bom, então a nossa segunda pergunta descreva os 5 tipos de sinalização celular. Passo a passo, diferença entre eles também, isso é muito importante. Bom, então quem são as moléculas sinalizadoras principais? O óxido nítrico, que é um gás, os neurotransmissores, a exemplo da acetilcolina, a adrenalina, né? Acetilcolina talvez você nunca tenha ouvido falar, mas a adrenalina você já ouviu, não é? Naqueles filmes de ação onde o cidadão injeta adrenalina, ou mesmo em séries médicas onde o paciente está lá com uma parada cardíaca, aí vem alguém, mete adrenalina no peito dele, né? Enfim, você sabe que a adrenalina é algo relacionado à excitação, né? A movimento. Então, é um neurotransmissor. Hormônios eucosanoides, né? Os esteroidais, por exemplo, são também são moléculas sinalizadoras que vão agir dentro das células, em receptores dentro da célula. Hormônios peptídicos e não peptídicos também, proteínas,
são moléculas sinalizadoras, ok? Um exemplo de hormônio peptídico seria a insulina, né? Então, ela age como um hormônio. Ela vai sinalizar as células para que elas comecem a expressar receptores para que a glicose possa entrar na célula, né? Bom, um mesmo sinal pode causar diferentes efeitos em diferentes células. Então, o mesmo sinal, a mesma molécula sinalizadora, pode causar diferentes efeitos. Isso é muito importante quando a gente fala de neurotransmissores. Voltando a explicar, neurotransmissores são moléculas sinalizadoras produzidas por células nervosas, ok? Então, vamos ao exemplo da acetilcolina. A acetilcolina ela é produzida por uma célula nervosa, né? Por um neurônio. E aí, olha só, lá na musculatura cardíaca, quando a acetilcolina encontra o seu receptor, ocorre diminuição na contração dessas células. Aqui nós temos um exemplo do que está acontecendo. Já lá na musculatura esquelética, quando a mesma acetilcolina interage agora com o receptor lá na musculatura esquelética, que é o músculo que fica em cima dos ossos, né? Todo esse músculo que você está vendo, a acetilcolina vai causar contração nesta musculatura. Já, por exemplo, lá nas glândulas salivares, que vão produzir e secretar saliva, a acetilcolina, quando acha o seu receptor, causa secreção, produção de liberação, né, no caso, da saliva, tá bom? Então, veja que é a mesma molécula, mas dependendo do tipo de célula, pode ter diferentes efeitos. Diminuição de contração, aumento da contração ou secreção. E aqui é a molécula, o sinalizador, acetilcolina, para que você possa conhecer, tá bom? A pergunta de número 3, por que o mesmo sinalizador pode causar diferentes efeitos em diferentes células? É uma pergunta para que vocês possam responder. Por que o mesmo sinalizador pode causar diferentes efeitos em diferentes células? Pergunta de número 3. Bom, e agora, do lado da célula-alvo, nós temos os receptores. Existem receptores na superfície da célula e existem receptores dentro das células, os intracelulares. A maioria das moléculas sinalizadoras são hidrofílicas e se ligam a receptores na superfície celular. Quer dizer que a maioria dos sinalizadores tem o seu receptor na membrana da célula. Mas algumas podem se difundir pela membrana, são as moléculas sinalizadoras hidrofóbicas, os hormônios lipídicos, e chegar ao núcleo transportadas por carreadores. E aí, quando chega lá no núcleo, na membrana do núcleo, ele encontra, por exemplo, o seu receptor, certo? Então, esse receptor aqui dentro da célula nós chamamos de intracelular, certo? Quem se liga a esses receptores? Geralmente moléculas hidrofóbicas, moléculas hormonais hidrofóbicas, né, lipídicas. Elas chegam na membrana, a membrana é lipídica, então elas passam por difusão na membrana, entra dentro da célula e encontra seu receptor, geralmente lá no núcleo, tá bom? Já os hidrofóbicos vão encontrar o seu receptor, geralmente aqui na membrana, certo? Agora eu vou dar um exemplo de sinalização, que é a sinalização por óxido nítrico. Então, aqui nós temos um terminal nervoso. O que é um terminal nervoso? É um braço de uma célula nervosa aqui. Ó. Nós temos um axônio. A célula está aqui em cima. Nós só estamos vendo um prolongamento da célula nervosa que nós chamamos de axônio. Ok? Esse axônio ele está liberando acetilcolina, que vai agir sobre uma célula endotelial, certo? Uma célula endotelial, ok? Que é a célula lá que compõe as nossas artérias, os nossos vasos sanguíneos, são as células endotelial. Okay? Então, nós temos um receptor nervoso interagindo com uma célula endotelial, que vai compor os nossos vasos sanguíneos. E aí, esse terminal nervoso libera acetilcolina.
A acetilcolina ela vai se ligar a um receptor da membrana, peraí, né? E aí vai ativar uma enzima chamada óxido nítrico sintase. E aí a óxido nítrico sintase, a partir da arginina, vai produzir o óxido nítrico, certo? Isso lá nas células endoteliais, certo? Então, de novo, a acetilcolina se ligou ao seu receptor na célula endotelial, que vai ativar a enzima óxido nítrico sintase, que vai produzir óxido nítrico. O óxido nítrico vai sair aqui da célula endotelial e vai se difundir, não é? Até chegar, por exemplo, lá nas células musculares. Aí, o óxido nítrico ele entra nessas células musculares e se liga a uma proteína-alvo, que é a guanilil sintase. E a guanilil sintase ela vai pegar o GTP e vai transformar em GMP cítrico. Ok? Então, vai pegar o GTP e vai transformar em GMP cítrico. E essa molécula de GMP cítrico é um sinalizador intracelular importante que vai causar o relaxamento da musculatura celular, ok? Então, ocorre o relaxamento da musculatura celular. Então, veja, o óxido nítrico, que foi liberado aqui pela célula endotelial devido à ação da acetilcolina, vai ser usado como sinalizador pelas células musculares, onde o GTP vai ser transformado em GMP cítrico e esse vai causar o relaxamento da musculatura lisa, né? Então, o relaxamento dessa musculatura. É uma forma que o organismo tem, por exemplo, para controlar a pressão dos vasos sanguíneos, né? Porque célula endotelial está lá nos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos possuem uma musculatura que os reveste, né? Para que eles sejam contraídos ou relaxados. Então, a produção de óxido nítrico vai fazer o relaxamento. Então, poderia diminuir a pressão nos vasos sanguíneos. Certo? E aí, esse GMP cítrico não fica lá a vida toda agindo, né? Aqui, olha só, nós temos o GMP cítrico produzido pela guanilil ciclase, né? Essa enzima aqui, guanilil ciclase, produziu GMP cítrico, aqui está a molécula. Depois de um tempo, as fosfodiesterases vão pegar esse GMP cítrico e transformar em GMP. E agora o GMP vai ser transformado em GTP por outra enzima, certo? Então, olha só, GTP, a guanilil ciclase transforma ele em GMP cítrico, ele vai causar relaxamento muscular. Agora, depois de um tempo, a fosfodiesterase vai pegar o GMP cítrico, transformar em GMP somente, que pode ser transformado em GTP. Então, tem a ação da fosfodiesterase para que volte tudo a ser como antes. Olha só que interessante, isso fez com que surgisse um medicamento muito famoso chamado Viagra, né? Que é um medicamento inicialmente pensado para um débito da respiração pulmonar, mas que teve um efeito importante sobre a musculatura do órgão masculino, né? E fez com que a indústria vendesse milhões de caixas para disfunção, né? Na ereção masculina. Isso é usado por adultos, né, que apresentam esse problema. Então, olha só que interessante. É músculo. Então, o óxido nítrico ele vai entrar nessas células musculares, né? Vai estimular aquela enzima aqui, olha só, a guanilil ciclase. A guanilil ciclase transforma GTP em GMP cíclico. E esse GMP cíclico ele vai causar relaxamento da musculatura, a ereção, né? E aí, tudo bem. Então, onde o medicamento vai agir? Ele vai agir na enzima que transformaria o GMP cíclico em GMP, que impediria, né, ou diminuiria a ereção. Então, o Viagra ele vai agir aqui, ó, nessa enzima. E quem é ela? É justamente a fosfodiesterase. Então, ele vai agir inibindo a fosfodiesterase
Então, o GMP cíclico vai ter mais tempo para agir e vai promover uma ereção, por exemplo, nesse caso, né? Certo? Ou se fosse lá no músculo respiratório, no qual o medicamento foi primariamente pensado, lá não causaria isso, causaria um relaxamento, ok? Então, dependendo do local, olha só, então o Viagra tem esse mecanismo de ação, vai se ligar nas fosfodiesterases, que vai impedir a produção de GMP a partir do GMP cíclico. O GMP cíclico vai ficar em abundância, que vai causar a ereção desejada, ok? Lembrando que esse tipo de medicamento é para a vida adulta e, sobretudo, para pessoas com deficiências médicas na ereção, ok? Pergunta número 4, como ocorre a sinalização por óxido nítrico? Então, como ocorre essa sinalização? Você vai explicar o que eu falei agora há pouco sobre o passo a passo da sinalização por óxido nítrico. Bom, existem sinalizadores hormonais, como eu falei. Tem esses hormônios, eles são baseados na molécula do colesterol. Por exemplo, o cortisol, o estradiol e a testosterona dos homens, o estradiol das mulheres, né? E o cortisol dos dois. Então, eles vão agir sobre receptores nucleares, ok? Que estão lá no núcleo e vão fomentar a expressão de alguns genes. Então, eles se ligam nesses receptores e esses receptores nucleares vão desencadear a expressão de determinado gene. Não sei se você já deve ter ouvido falar isso, que quando você chega na adolescência, você está produzindo testosterona, por isso que você está ganhando músculo, está ganhando massa, está ficando grande, né? Por quê? De fato, essa testosterona, ela vai estar agindo sobre células, sobre receptores lá no núcleo das suas células, e aí está produzindo, está estimulando a expressão de genes importantes para o crescimento, por exemplo. Ok? Essas moléculas, elas têm baixa solubilidade em água. Então, elas são transportadas por proteínas na corrente sanguínea. Quando chega na célula, passa por difusão pela membrana e vai agir lá no núcleo. Ok? Os receptores de superfície celular, a maioria das moléculas sinalizadoras são grandes demais ou hidrofílicas, então elas não atravessam a membrana, então elas precisam de receptores na superfície. Eles agem na transdução de sinal, que é o evento, né, onde ele converte um sinal extracelular em um sinal intracelular. Então, aqueles receptores que estão na membrana da célula, eles fazem a transdução do sinal, que é converter o sinal extracelular no sinal intracelular. Exemplo de receptores ligados a canais iônicos. Então, olha só, aqui estão os receptores, como se fossem duas mãozinhas assim, né? E aí, à medida que a molécula sinalizadora se liga no receptor, ele se abre, fazendo com que os íons, determinados íons, entrem dentro daquela célula. Receptores associados à proteína G. Proteína G é um complexo de proteína que fica na membrana. É a principal proteína de sinalização intracelular mais conhecida. E receptores associados a enzimas. Ok? Então, quais as principais classes de receptores da superfície celular? É a pergunta de número 5. Quem são os atores intracelular que participam da sinalização? Então, quando ocorre essa interação do sinalizador extracelular com o receptor na membrana da célula, agora dentro da célula, quem é os atores da sinalização? Quem é que transmite a mensagem dentro da célula? O AMP cíclico, o GMP cíclico, que eu falei agora há pouco, um exemplo lá no óxido nítrico, o cálcio e outros. Existem também proteínas que são desencadeadoras de cascatas de sinalização dentro da célula. Por exemplo, as quinases, as fosfatases, as proteínas de ligação ao GTP também. Então, olha só, se nós pudéssemos colocar um exemplo aqui, olha só o tanto de proteínas para que ocorra uma sinalização, por exemplo, para a expressão de um determinado gene. Então, eu tenho um receptor, tem a molécula sinal se ligou, aí uma sequência de proteínas se ativaram
estão franqueadas aqui por essa proteína. Depois ocorreu a amplificação de sinal para vários lados, né? E a integração de sinal, aí eu tenho proteínas ancoradas aqui, que vão levar a resposta, por exemplo, no núcleo, ok? Então, existe uma sequência muito grande de sinalizadores para que ocorra, por exemplo, uma resposta de sinalização aqui no núcleo. Quem são, então, esses segundos mensageiros, né? Esses sinalizadores intracelulares? O AMP cíclico, olha só, o GMP cíclico e diacilglicerol e o inositol fosfato, né? Essas pequenas moléculas elas são liberadas ou formadas no citosol em resposta a um sinal intracelular e ajudam a propagar o sinal dentro da célula. Bom, agora nós vamos falar sobre os receptores ligados a canal iônico. Aqui um exemplo, a acetilcolina, né? Então, olha só, aqui eu tenho um braço nervoso, né, um axônio, e ele está liberando acetilcolina. A acetilcolina vai se ligar ao seu receptor, e esse receptor, nesse caso, ele está acoplado a um canal iônico. Então, toda vez, é assim, né? Toda vez que a acetilcolina se liga nesse receptor, o que ele vai fazer? Como ele é acoplado a um canal iônico, ele vai abrir esse canal. E aí vai passar por dentro desse canal o quê? Vai passar o íon, né? Que neste caso é o sódio. Então, entra sódio e sai potássio. E agora essa membrana fica polarizada. Então, ocorre a transmissão do impulso nervoso. Então, imagina que aqui seja um neurônio conversando com outro neurônio lá no sistema nervoso central, na tua cachola. Então, olha, um axônio de um neurônio liberou acetilcolina, que se ligou a um receptor acoplado a um canal iônico. Quando ela se liga, o receptor se abre e entra sódio e sai potássio. E agora, esse neurônio próximo, olha, ele ganha carga, ele fica positivo. E aí, isso faz com que ocorra um desencadeamento de sinal para uma ação, para uma memória, por exemplo. Receptores ligados à proteína G. Então, é uma superfamília, né, as proteínas G, e vários receptores podem estar associados a ela, ok? Então, olha só, quem é essa proteína G? É isso aqui, ó, esse complexo, né? Onde nós temos uma subunidade alfa, uma beta e uma gama, ok? Que se ligam entre si formando o que nós chamamos de proteína G. Então, como ocorre a ativação das proteínas G? Nós temos a sinalização. Como ocorre? O receptor de um determinado sinal está aqui na membrana. A proteína G, ela também está na membrana, mas ela está na face interna da membrana, tá vendo? Ela está, já que a membrana tem bicamada lipídica, ela está na camada interna de lipídio, para dentro, ela está para dentro da membrana, enquanto o receptor está para fora. Aí vem uma molécula sinal que se liga no receptor. Aí o receptor vem e se liga à proteína G. E aí, o que a proteína G vai fazer? A proteína G, a partir da sua subunidade alfa, vai transformar, né, vai receber o GTP. Então, olha, a subunidade alfa ela estava com o GDP. Quando o receptor se liga nela, o GDP sai fora e entra nela um GTP. Isso é suficiente para que ela se desacople da unidade beta e da unidade gama. Tá vendo? Olha, era GDP. Depois que o receptor da molécula-alvo se liga nela, ela recebe um GTP e descomplexa, sai a beta e a gama, certo? E aí, essa proteína, essa subunidade alfa com GTP, é que vai produzir o sinal intracelular, ok? Um sinal dentro da célula, certo? Então, olha só, aqui ela está ativada, ela vai se ligar a uma proteína-alvo, por exemplo, para a produção do sinal. E aí, olha só, ela se liga nessa proteína-alvo, a proteína-alvo começa a produzir o sinal dentro da célula, mas ao mesmo tempo, olha, o GTP vai ser hidrolisado, vai ser quebrado, transformando-se em GDP.
Então, o sinal ocorre, automaticamente o GTP ele é quebrado, o fosfato sai fora e fica o GDP, certo? E o sinal para. E agora, já que a subunidade alfa já está com GDP, ela pode se ligar de novo a beta e a gama aqui, olha, formando a forma inativa da proteína G. Então, é bem rápido. Ela recebe o GTP, se liga a proteína sinal gera o sinal, o GTP ele é quebrado em GDP, e agora nós temos a manutenção da forma inativa da proteína G, ok? As proteínas G elas podem regular canais iônicos, ativar enzimas, por exemplo, a adenilciclase também, nós já ouvimos falar, né, nessa aula, que vai pegar o AMP cíclico e transformar em AMP. Aqui uma ação muito interessante da toxina da cólera, né? Então, a toxina da cólera é produzida por um víbrio que causa uma doença diarreica chamada cólera, né? Que há muito tempo atrás, né? Há não muito tempo atrás no Brasil, causava morte, principalmente de crianças, né? Está muito relacionada à água também, por ser uma bactéria e o ambiente aquoso é a principal forma de transmissão da cólera, né? Hoje, com as medidas sanitárias, é muito raro nós ouvirmos falar de cólera no Brasil, mas há um tempo atrás havia muito. Como ocorre, então, a intoxicação pelo Vibrio cholerae, né? É uma bactéria que ela atua no trato intestinal, ela vive ali naquele trato intestinal. Quando você se alimenta ou bebe uma água, né, com a bactéria, ela, ao chegar no trato intestinal, ela vai produzir uma toxina chamada cólera. E essa toxina ela vai se ligar na subunidade alfa da proteína G, certo? E aí, na subunidade alfa da proteína G, ligada ao GTP. Então, o que acontece? Na subunidade alfa ativa, né? Porque ela só está ativa enquanto ela está ligada ao GTP. Ó. Quando ela quebra o GTP, em GDP, ela fica inativa. Então, ela se liga justamente aqui, ó, na subunidade alfa ativa, certo? Então, a subunidade alfa ativa continua interagindo e sinalizando com as proteínas alvo dela, né? E produzindo segundos mediadores, como o AMP cíclico. E aí, esse aumento do AMP cíclico dentro das células lá do intestino, né, as células epiteliais, provoca um efluxo, uma saída do íon cloro, né? E, desta forma, o cloro não sai sozinho de dentro da célula, ele sai sempre ligado à água. Então, ocorre a saída do cloro junto com a água dessas células epiteliais. O paciente começa a se desidratar porque ele está liberando o cloro junto com a água para o lume, né, para dentro do trato intestinal. E aí, obviamente, o paciente vai ter uma diarreia, não é, muito forte, muito severa, por conta disso. Ele vai ter que ficar expelindo esse cloro junto com a água, né, por conta da ação da toxina. Com isso, ele desidrata, perde os íons, né, não consegue absorver alimento, porque ao invés de absorver, ele está jogando tudo fora, e ele morre por conta disso, se não houver, é claro, um tratamento específico para a cólera, né, se ele não for tratado. Então, é interessante, porque a toxina da cólera vai agir justamente na subunidade alfa ativa da proteína G. E aí ela fica superativa. Enquanto não eliminar a toxina, fica superativa, aumentando a liberação de AMP cíclico. Por sua vez, vai aumentar a liberação de cloro e água para a luz intestinal, para dentro do intestino. E aí é que causa diarreia, ok? É um pouco diferente do que ocorre com a toxina Xiga, mas quem já teve alguma diarreia sabe como é, né? Pergunta 6, qual é o mecanismo de ação da toxina da cólera? Então, você vai explicar direitinho o que eu falei. Então, esse aqui é o resumão da aula. Nós temos as moléculas sinalizadoras, as hidrofílicas, elas agem em receptores extracelulares, as hidrofóbicas em receptores intracelulares. Existem vários tipos de sinais, o endócrino, simpático, parácrinos, autócrinos e o dependente de contato.
A sinalização por receptores ocorre na superfície celular, associada a canal iônico, proteína G e enzimas, ou na superfície intracelular, por exemplo, receptores nucleares para hormônios, ok? Bom, a aula de hoje ela tem muito do conteúdo obtido lá no site da Universidade de São Paulo, então todos os créditos a eles, também no Alberts e no Nelson, tá? Então vocês podem acessar esse link aqui que vocês vão ter mais conteúdo também a respeito disso. Muito obrigado, nós nos vemos na nossa próxima aula e até mais.